você tá achando que você vai melhorar na comunicação sem falar, desculpa, não vai rolar. Seria a mesma coisa que você querer ficar bom em natação sem entrar na piscina. Então você pode ler todos os livros, fazer todos os cursos. Se você não falar, você não vai ficar bom. Por isso que eu ensino um princípio para meus alunos que é nunca negue palco. Nunca negue palco. Sempre que surgir uma oportunidade de melhorar, de praticar sua oratória, agarre com unhas e dentes. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ravel Nava e esse é mais um episódio do NavaCast, um podcast onde eu converso sobre assuntos vitais para a vida do empreendedor, com alguns dos maiores nomes do mercado. Nesses bate-papos, você vai aprender lições com cases da vida real. É o tipo de conteúdo que eu digo, muda o jogo e te leva para o próximo nível. Aqui a gente vai falar sobre gestão, marketing, vendas, saúde, alta performance e todos os temas que obviamente são necessários para a transformação dos resultados da sua empresa e, obviamente, da sua vida pessoal. No final desse episódio, eu gostaria que você fizesse um favor para mim. Vai lá no meu Instagram, que é @Ravel, com 2 L's, Nava, e coloque seu comentário dizendo como que a gente conseguiu te ajudar com mais esse episódio. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do NavaCast e eu posso falar para vocês. Essa é uma edição mais do que especial. Aliás, todas são especiais porque eu trago aqui pessoas do meu convívio e pessoas que agregam muito na minha vida e que com toda certeza vai também agregar na vida de vocês. E hoje eu estou tendo o privilégio de estar aqui com ele. O nome dele é Giovanni, mas ele é conhecido por outro nome. Ele que é um cara que ajuda as pessoas a atingirem o seu potencial máximo, através da oratória, da comunicação, persuasão, através de networks intencionais, enfim. E o cara é um big player do mercado digital, ele é mais conhecido como o professor, bicampeão de oratória brasileiro. O cara é um gênio. Seja muito bem-vindo. Obrigado pela tua amigo, presença. Depois de uma introdução dessa, fica até sem jeito. Gratidão, Ravel, pelo convite. Olha, eu vou dizer aqui, vou confessar uma coisa. Fiquei muito feliz que foi a primeira vez que se referenciaram a mim como big player. Eu sempre falo dos outros, não, porque tem os big players. Não, ele é um big player. Caraca, obrigado. Só falei a verdade. Pô, gratidão. Recebe. De verdade, gratidão. Tem até uma piada que eu gosto de fazer, né? O pessoal fala assim, recentemente eu estava te falando, a gente estava conversando aqui nos bastidores, gente. Em agosto de 2022, a revista Caras lá me deu um prêmio chamado Gênios da Atualidade. Uau. Na categoria de oratória, né? Veio o orador do ano lá. E daí eu gosto de falar assim, né? Só uma piadinha besta. O pessoal fala, o Giovanni é um gênio. Eu falo, gente, eu não sou um gênio. Mas o prêmio diz que eu sou um gênio. Gênio da atualidade. Atualidade, né? Mas gratidão por estar aqui. Ó, você que está chegando agora, não sabe muito bem o que esperar. Eu vou falar aqui alguns hacks para você melhorar a sua comunicação de modo muito prático e rápido. Giovanni, mas por que eu preciso prestar atenção nisso? Porque comunicação faz parte de todas as áreas da sua vida. Para pensar um segundo. Às vezes você é empresário, você precisa fazer mais networking, passar mais a palavra do seu produto, da sua empresa. Isso é comunicação. Às vezes você é um empresário ou um empreendedor que precisa lidar diretamente com vendas. Vendas é comunicação. Às vezes você simplesmente quer ter um relacionamento ou manter um bom relacionamento. Isso é comunicação. Quando você destrava de verdade a sua comunicação, e a gente está falando de realmente ganhar uma confiança, e se você for mais além, se você aprender técnicas avançadas de persuasão, eu te garanto que a sua vida vai melhorar, que você vai ganhar mais dinheiro. Então, se você ficou curioso, fica até o final e eu digo mais, quem ficar até o final, eu vou dar um presente, tá? Uau. Vou dar um presente, mas se você sair agora, você não vai ficar sabendo. Então, é isso. Giovanni, acredito que a grande maioria da minha audiência já deva te conhecer, mas outra parte pode ser que não conheça. Mas pra gente, eu fiz aqui, na verdade, um breve resumo, né? Mas explica pra gente, da onde surgiu e quem é o professor? Qual é o teu objetivo, o que você entrega, como você transforma as pessoas? Conta um pouco mais pra gente. Top, bacana. Então é o seguinte, Ravel, a gente estava até conversando, né, sobre guru do digital. Eu não sou um guru do digital, sou advogado de formação, passei 6 anos na faculdade de Direito, lá eu tive um êxito bacana, na trilha acadêmica eu estava indo bem, fui um aluno laureado, melhor aluno da turma de uma federal, tive intercâmbio na Europa e eu virei advogado e eu estava seguindo esse caminho. Só que em dado momento eu falei, poxa, eu não estou tão feliz na advocacia, a verdade é essa. Eu comecei a ficar muito ansioso no meu trabalho. E nesse momento, eu comecei a fazer uma reflexão interna. E eu percebi que o que realmente fazia brilhar os meus olhos, o que era a minha paixão, era a comunicação. Então, eu olhei os últimos 13 anos da minha vida, percebi que eu tinha estudado muito sobre comunicação. Eu tinha, feito 2 anos de teatro,
5 anos e meio de um esporte chamado debate competitivo, que é um esporte de argumentação e oratória. Tinha entrado nos Toastmasters, que é um clube de oratória internacional. Tinha feito mais de 10 cursos de oratória como aluno, mais de 10 como professor. Virei bicampeão brasileiro de oratória na graduação. E me tornei advogado, justamente com o advogado é essa pessoa que convence, que argumenta. O tempo inteiro. E aí eu falei, velho, eu acho que talvez seja essa a minha praia. E daí eu resolvi lançar um curso online de oratória para ver o que dá. Acabou que depois de uns trancos e barrancos no início, eu comecei a pegar o jeito e eu fiquei muito feliz. Eu fiquei tão feliz que eu larguei a advocacia para focar só nisso. E a história do El Professor é uma história à parte. Desde a faculdade, a série La Casa de Papel lançou em dezembro de 2017. Em janeiro de 2018, minha vida mudou. De repente, a galera tava me parando na rua, literalmente. Gente, eu não sei, nem eu acho tão parecido, para ser bem sincero. Tem uma semelhança, mas não no grau que a galera fala, gente. A galera me para na rua. Então, assim, eu não sei porquê, mas sempre foi acontecendo isso e eu sempre levei na esportiva. Até que, em dado momento da minha carreira de empreendedor, uma pessoa chegou assim e falou, Giovanni, tu é bicampeão brasileiro de oratória, as pessoas falam que você parece o professor, por que tu não faz o professor da oratória? Aí eu, nossa, vou tentar. Mudei meu arroba para o professor da oratória. Em alguns meses, acabou que a gente viralizou. Aí eu ganhei 200 mil seguidores em um mês. Eu virei orador do ano pela Revista Caras. Apareci no programa Pânico. Aí viralizamos ainda mais. Aí virei TEDx Speaker. E agora a gente cresce mais ou menos 100 mil seguidores no Instagram e TikTok por mês. 1 milhão vem esse ano. E cá estamos. Esse é o resumo da história. A verdade é que você conseguiu juntar essa tua grande habilidade, teu conhecimento, com a viralização, construiu vários produtos que estão dando um resultado absurdo e está continuando aí nessa trilha do digital. Agora é interessante você falando isso, né? Quando a gente estava aqui antes no bastidor falando sobre comunicação, sobre a importância disso. Eu quero te fazer uma pergunta, que eu ia fazer outra, mas antes eu quero fazer essa que me veio. Você nunca foi uma criança tímida? Fui. Literalmente, eu comecei a estudar comunicação porque eu não falava bem. A Micarla, que é minha noiva e sócia, ao contrário. Ela, desde cedo, palestrava para multidões, de criancinha. Os pais dela são testemunhas de Jeová e tinha um negócio na religião dela de incentivar muito a comunicação. Eu, não. Eu era um nerd antissocial. Eu era uma pessoa que não tinha amigos. Eu não tinha uma personalidade agradável. Eu nunca era chamado para os rolês. Eu nunca tinha beijado a boca. Eu sofria bullying. Então, a minha vida era muito limitada. Eu era infeliz, porque eu não tinha esse tato social. E eu era o melhor aluno. Sempre tive esse negócio de ser muito estudioso. Na época que eu era um nerd antissocial, eu estudava em uma escola de elite em Natal e eu estava numa turma de elite de uma escola de elite e eu era o melhor aluno de uma turma de elite da escola de elite. Então, eu sempre tive esse negócio de ser muito estudioso, mas de não me dar bem com as pessoas. Eu não conseguia me conectar, não conseguia me relacionar. E eu não gostava disso, era muito chato. Eu olhava as pessoas que eram mais extrovertidas, as pessoas que eram mais desenroladas, e elas pareciam mais felizes, elas pareciam que sorriam mais. Aí eu olhei pra mim e falei, cara, por que eles conseguem, não consigo? O que eles têm que eu não tenho? Não aguento mais, chega. E onde é que deu essa virada de chave? De falar, cara, eu preciso de ajuda. É uma fase que eu estava muito feliz, estava sofrendo muito bullying. Aí o que aconteceu? Eu mudei de escola. Quando eu mudei de escola, do ensino fundamental 2 para o ensino médio, quando eu entrei no ensino médio, eu entrei no Instituto Federal. Então já não era particular, era público. E eu aproveitei esse momento para iniciar um novo capítulo da minha vida. Eu falei assim, olha, do jeito que tá, eu não aguento mais 4 anos de ensino médio, que é junto com o técnico em informática, eu não aguento mais 4 anos de ensino médio do jeito que foi o ensino aqui fundamental, com bullying. Não aguento, gente. Alguma coisa tem que mudar. E daí eu comecei a me forçar a sair da zona de conforto inicialmente. Então eu comecei a sentar no fundão, comecei a conversar com todo mundo. Porque eu pensei assim, velho, ninguém me conhece. Então eles não sabem que eu sou um nerd. Literalmente meteu o louco. Meti o louco. Ninguém me conhece aqui, eu vou fingir um negócio que eu ainda não sou. Comecei a conversar. Eu até fui demais. Já ouviu falar do efeito mola? Sim. A gente fica muito comprimido, aí solta, vai demais, né? E daí eu até fiquei bagunceiro demais. Depois eu me encontrei, eu percebi que eu não precisava ser bagunceiro ou perder esse negócio de estudioso. Poxa, hoje eu leio um livro a cada 4 dias. Eu amo estudar. Meu Deus. Eu não precisei perder isso para ser uma pessoa que se relaciona bem. Só que daí eu estava lá nessa minha fase, surgiu essa oportunidade de entrar no teatro, no grupo de teatro da escola. Mudou minha vida. Aí no teatro, cara, eu recomendo para todo mundo. Eu sei que todo mundo é muito ocupado e você não tem tempo de entrar no grupo de teatro, porque teatro faz peça, gente. Peça requer ensaio. Só que se você tiver a chance, por exemplo,
de fazer um curso de iniciação às artes cênicas, às vezes uns grupos de teatro eles oferecem. Vai atrás disso, joga no Google. Às vezes um ator consagrado ou mesmo um grupo de teatro, ele faz, cara, fica aqui 1 dia, 2 dias com a gente, pra gente passar técnicas de teatro, pra você aprender linguagem corporal, pra você perder o nervosismo, pra você melhorar a dicção em pouco tempo. Recomendo que você faça isso. Teatro mudou minha vida, foi meu grande start. Cara, que interessante. Eu te fiz essa pergunta se você não tinha sido uma criança tímida, porque às vezes a gente olha você como um exímio comunicador e ensinando e fala, cara, esse cara na infância deve ter sido extremamente extrovertido, né? Eu fui diferente de você. Eu sempre fui um cara que eu nasci sem timidez. É mesmo? Esse dispositivo não veio em mim. Não sei se isso é bom ou se é ruim, mas eu sempre fui um cara muito extrovertido, falante. O meu filho mais novo, ele puxou para mim, exatamente. O mais velho é mais a mãe. Ele é mais tímido, ele é mais fechado. Mas é interessante porque quando a gente fala de comunicação, a gente fala da vida, né? A vida é comunicação. Tem um dado da Michael Page que mostra que mais de 90% das demissões são feitas por falta de comunicação. Ô, louco. Eu vou usar esse dado, hein, no meu pitch. Por quê? Porque quando o colaborador ele não consegue se comunicar com o líder de forma eficiente e o líder não se comunica também de forma eficiente, você perde o colaborador de maneira errada. E às vezes não é por uma falta de caráter ou por alguma skill técnica que o cara deixa de ter. A verdade é que se o bom líder ele não sabe se comunicar, ele não consegue nem passar a visão da empresa para o time. E aí a gente cai naquela, né? Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. E uma empresa sem uma comunicação clara, ela é literalmente sem um barco, sem um rumo, né? Então, quem quer entrar nesse barco? Então, eu falo que a comunicação dentro das nossas missões é um ponto central para que uma empresa possa crescer. Porque se você não aprende a se comunicar com a tua equipe, bem provável que eles não vão saber as necessidades que a empresa realmente tem. Jesus foi o melhor comunicador da Terra, né? Concordo. Que na época dele não tinha WhatsApp, não tinha e-mail, não tinha nada, e a mensagem dele chegou, acho que nos quatro cantos do mundo. Não tinha chat GPT? Não tinha nada, né? Mas ele conseguia comunicar muito bem. Então ele chamou 12, falou, ó, pros 12 improváveis, né? Que esses eram os que andavam ali com ele. Falou, ó, a gente precisa comunicar isso, e eu preciso que vocês disseminem, né? Tanto ali depois da crucificação, você tem os próximos evangelhos, que tem as igrejas de Colossenses, por aí adiante, né? Que era literalmente a disseminação daquilo que ele colocou, que era o quê? Comunicação. E aí, olhando para você com tanta técnica, eu acredito que se as pessoas que estão nos ouvindo possam mergulhar, cara, a falta de comunicação, a timidez, o nervosismo, ele é um problema, porque ele te trava em várias barreiras da sua vida, né? A gente fala muito que eu nunca esqueço uma história de um amigo meu que ele se separou, foi casado há 12 anos. Aí, quando ele se separou, eu falei assim, mas por que você separou? Aí ele falou assim, cara, não aguentava mais a toalha jogada na cama. Eu falei, não, você não separou por causa da toalha. Você separou por uma série de coisas, a toalha foi só o que transbordou o copo, né? Mas por quê? Porque faltava comunicação no casamento. Eu tenho o privilégio de ser muito bem casado e minha esposa é minha melhor amiga. Amém. Então, assim, eu consigo me comunicar com ela de forma muito clara. Então eu falo que tanto a timidez quanto a falta de comunicação, ela é um atraso na sua vida gigantesco, né? Ontem mesmo um líder nosso estava fazendo uma entrevista com, enfim, uma futura colaboradora nossa exímia, e ela falou, você me desculpa, eu não estou conseguindo produzir na entrevista do tanto que eu estou nervosa. Aí eu falei, cara, tu tem que conduzir ela a um ponto, isso é um bate-papo. Mas olha só, às vezes você perde uma oportunidade de emprego, você perde um negócio, porque você não soube se comunicar. E aí, eu acho que a pergunta que todo mundo deve te fazer é, cara, por onde a gente começa para ser um melhor comunicador em todos os aspectos? Poxa, muito legal. Ravel, você falou várias coisas super interessantes. Acho que a primeira coisa que a gente tem que desmistificar para o pessoal é esse negócio de, poxa, comunicação é dom ou treino, eu consigo melhorar, porque, literalmente, o óbvio precisa ser dito. Às vezes a pessoa tem essa crença de, não, eu nasci mais fechado, eu nasci tímido, então não consigo melhorar. Tem gente que nasceu com esse dom, que bom. Ou é o professor, ele é privilegiado. E eu tô aqui para dizer, olha, gente, se eu conseguir, qualquer um consegue, viu? Porque se eu te mostrar uma foto de como eu era, sabe? Eu nem sorria, você não tem noção. Então, assim, realmente dá para treinar. E você mencionou uma coisa, né? Poxa, tem esse dado interessante das demissões, vou dar um outro dado. Se você assustou de um lado, eu vou assustar de outro. Tem um livro que eu gosto muito, chamado Como Convencer Alguém em 90 Segundos, do Nicholas Bultmann. Lá no iniciozinho ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, 85% do dinheiro que a gente recebe na vida, pega assim, toda a grana que você vai receber ao longo da sua vida, 85% disso é networking e 15% é habilidade técnica. Caramba, como assim? Mentira. Muita gente, quando eu falo isso, não, mas e o médico, o programador, aí o conhecimento técnico.
Tudo bem. Mas como é que você consegue as melhores vagas nas melhores empresas? Como é que você consegue os melhores clientes, esses contratos milionários? Não basta ser o melhor, você tem que ser bom de passar uma boa primeira impressão e estabelecer uma relação de confiança. Isso é networking, isso é comunicação. Então você mencionou, por exemplo, a pessoa que estava travada na entrevista não estava mostrando que é melhor. Quantas pessoas, e talvez você se identifique com isso que está ouvindo a gente, sente que é o melhor? Cara, eu sou o melhor tecnicamente, olha o meu currículo. Ou então, cara, o meu produto é o melhor. Olha o custo-benefício. Eu realmente eu sei que o meu produto ou o meu serviço eu entrego mais para o meu cliente a um preço menor do que, por exemplo, um concorrente que está faturando muito mais. Por que isso acontece? Muitas vezes é porque essa pessoa domina algumas coisas que envolvem comunicação. Por exemplo, ele sabe se vender. Eu aprendi isso desde a advocacia. Cara, na advocacia, eu te falei um pouquinho, né? Cara, eu vim de uma faculdade federal em que eu fui o melhor aluno, intercâmbio na Europa, bicampeão brasileiro de oratória, então eu tinha um bom currículo. 4 anos de estágio em escritório. Então, cara, eu tinha um bom currículo. E daí, de repente, eu me formei e eu estava ganhando R$ 2.000 por mês como advogado. Eu olhei, velho, não só eu estava ganhando muito menos que outros advogados que não tinham o meu currículo, como eu estava ganhando menos com um barbeiro que manja de vendas. Cara, um barbeiro hoje que manja de vendas vai fazer mais que eu fazia como advogado. Certeza. E aí eu fiquei pensando, caraca, não basta ser o melhor tecnicamente. Realmente, 15% é habilidade técnica, 85% é networking. E aí você perguntou, tá, Giovanni, como que eu melhoro essa questão do nervosismo? Como que eu destravo a comunicação? Como que eu me torno o melhor comunicador que eu posso ser? Ao longo dos últimos 13 anos eu cheguei numa epifania, que foi o seguinte: para você aprender oratória de verdade, se tornar o melhor comunicador que você pode ser, você precisa de 3 coisas. Muito simples. Eu chamei essas 3 coisas de tríade da oratória. O que é a tríade da oratória? Em primeiro lugar, mentalidade. Você tem que perder suas crenças limitantes com relação à comunicação. Por exemplo, coisa simples, ser uma pessoa agradadora. Por que a gente não faz live? Nossa, toda palestra que eu vou eu pergunto. Gente, levanta a mão quem nunca fez uma live na vida. Vou fazer essa pergunta amanhã na palestra que eu vou dar. Sempre 90% do auditório levanta a mão. Caramba, todo mundo tem um Instagram. Por que 90% nunca fez uma live? Medo de julgamento. Aí o que vão pensar? O que meu primo, meu tio, meu colega de trabalho, meu superior, o que vão pensar? Medo de julgamento. Você quer agradar os outros. Isso é um bloqueio de execução. Outra coisa, perfeccionismo. Ai não, eu não tenho aqui a estrutura do Ravel, eu não tenho esse microfone, esse fundo aqui, eu não tenho, meu Deus, uma roupa muito foda, o relógio foda, o meu cabelo tá bagunçado, então não vou fazer stories, não vou fazer conteúdo, não vou fazer nada, não vou aparecer. Perfeccionismo. Então tem algumas coisas de mentalidade que a gente tem que trabalhar. Não adianta a pessoa querer hack. Não, quero um gatilho mental. Me dá um gatilho mental, uma palavra magnética. Você quer um hack, mas você não fez o básico, cara, que é trabalhar a mentalidade. Primeiro ponto, premissa, básico do básico. Segundo ponto da tríade da oratória, técnica profunda. Aí realmente é você se debruçar no maravilhoso mundo da oratória. E quando eu realmente percebi que a comunicação era um mundo, eu fiquei extasiado, porque é muita coisa. As pessoas que vêm de fora, às vezes, têm uma noção, né? Não, peraí, oratória deve ser gesticulação, movimentação, projeção vocal e basicamente isso. Tem tanta coisa a mais, gente. Tem você saber se conectar com as pessoas e ser extremamente carismático sem esforço. Recomendação de livro. Como fazer alguém gostar de você em 90 segundos, do Nicholas Bultmann. Isso se chama rapport. Tem canais de acesso, que é como que você consegue, pela sua comunicação, atingir o canal visual, auditivo e sinestésico da sua audiência para você conseguir convencer ela mais. Por exemplo, quando eu falo são 3 coisas, eu estou falando 3 coisas e mostrando 3 coisas. Tem storytelling, como que você conta uma boa história que inspira multidões. Gatilhos mentais, tem mais de 30, como que você explora vulnerabilidades do cérebro das pessoas e se torna perigosamente persuasivo. E aí, tem um mundo, arquétipos, como explorar o inconsciente coletivo, o universo simbólico, infotenimento, como que você dispara dopamina no cérebro das pessoas só com a sua voz se torna tão viciante como açúcar. Você faz uma live de 3 horas, a pessoa não vê o tempo passar, quando terminar ela quer mais. É possível. Escuta ativa. Nossa, a gente não aprende oratória na escola, imagina escutatória. É engraçado, né? Eu ouvi uma vez uma frase que eu adorei. Uma pessoa falou assim: a gente aprende 5 anos da nossa vida, a gente aprende a falar e passa mais 60 anos aprendendo a calar.
Olha que foda. Ouvir mais. A gente precisa ouvir. Nossa, ninguém ouve ninguém, gente. Você faz o mínimo, ouvir. Você vai começar a sair na frente de todo mundo, inclusive de vendas. Meu Deus, uma das maiores técnicas. Uma vez eu perguntei pro Flávio Augusto, eu estava lá com o Flávio Augusto, perguntei: Flávio, olha a pergunta. Qual é a melhor técnica de oratória para vender? Aí ele falou: é o professor da oratória. Vou falar até baixo aqui, que é um segredo. A maior técnica de oratória para vender é ouvir. Caraca, pô, se ele falou, então beleza. E realmente, gente, já vou falar um negócio. Muita gente comete erro na hora de escutar. Erro clássico, ser multitarefa. Então você tá falando comigo, eu tô assim. O que você falou? Tô mexendo no celular. Então o que você vai fazer? Você quer escutar alguém? Vira o seu coração em direção à pessoa, de preferência tire tudo que tiver na frente da pessoa para não ser um bloqueio na comunicação. Olhe nos olhos, se incline levemente para frente para demonstrar interesse e escute com o corpo. Então, por exemplo, tô aqui, tô interagindo, falo, caramba, e aí, conta mais. Não, caraca, isso é você participar da conversa. Porque tem gente que vai ouvir assim, né? Vai parecer uma porta. Demonstra não interesse, né? Não demonstra interesse. E a pessoa não se sente ouvida. Olha que louco. E agora você é do ramo empresarial. Imagina o quanto que isso acontece no dia a dia das empresas. É o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Se eu te falar algo que é recente, e pode ser que esse rapaz vai ouvir, eita, mas ontem a gente desligou um colaborador e eu dei várias dicas para ele. Primeiro que ele estava no time de vendas. E o nosso time aqui, a gente trabalha com inside sales. Então o time vende daqui para o Brasil inteiro, né? 100% telefone, WhatsApp e videochamada. É isso. E aí, desde o primeiro dia que ele chegou, eu falei assim, ó, uma pessoa que nunca enxergou na vida tem um fato curioso. Quando ela conquista algo, quando ela faz uma prova de corrida, ela levanta o braço e comemora. Mas ela nunca viu esse ato, mas o corpo fala. Então, quando você está vendendo, e aí eu vou complementar o hack do Flávio Augusto, que eu concordo com ele, mas por mais que você não esteja na frente da pessoa, mas esteja no telefone, se você está sentado na cadeira, desse jeito aqui, você já deu um comando pro seu corpo. Você está relaxado. Então, a tua postura fala muito. E por uma semana, por várias vezes, eu levanto a cadeira. Quem está do outro lado, imagina que esse cara está te vendo, tem uma postura, se posta direito, porque a sua voz fala diferente, você pensa diferente, a pessoa que está do outro lado tem uma vibração. O Bob Proctor fala muito sobre isso, né? A lei da vibração. Você pode estar do outro lado do mundo. Saudoso Bob Proctor, né? Faleceu, acho que ano passado. Você está do outro lado do mundo e você consegue transmitir para essa pessoa de alguma forma a tua vibração. Então, cara, chegou num ponto que eu falei, existe uma skill básica, que é a skill, primeiramente, de você entender que precisa se posturar de uma forma interessante para que você possa transmitir para a pessoa que está do outro lado o quê? A maneira como você está recebendo ela, como você está ouvindo. Isso é o básico do básico do básico. E eu falo, cara, se o cara está errando no básico, como é que ele vai atingir o extraordinário? Então, comunicação, para mim, ela tem... Aí você é o especialista, né? Mas a comunicação verbal, não verbal, existem várias linhas que podem trazer para o nosso dia a dia. Eu costumo dizer que... Você falou algo muito interessante, né? Que 85% do dinheiro que você ganha vem do teu network, só 15% da tua habilidade técnica. É literalmente como uma garrafa de água. Né? Você pega a garrafa de água mineral. No atacadão, ela custa 80 centavos. No mercado, ela custa R$2. Na conveniência, ela custa 4. No aeroporto, ela custa 8. Em Dubai? Em Dubai, ela custa 16. É a mesma garrafa, mas o que fez o preço dela ficar mais alto? O lugar que ela está. Então, você tem que estar no lugar certo. Mas como que você está no lugar certo? Quando você tem um network de forma intencional. Então, muita gente vende por aí, network a todo custo, só que você tem que caminhar com as pessoas certas para você ser colocado no lugar certo. Se existe algo, né, que muita gente se impressiona comigo e fala, Ravel, a tua rede de relacionamento, ela custa muito. Eu falo assim, esse teu telefone custa muito dinheiro, a lista que tem dentro. Mas por quê? Porque eu escolhi as pessoas que eu quero andar, só que antes de eu ser um cara interesseiro, eu sou um cara interessante. Eu entrego valor para essas pessoas e essa troca é muito importante, né? Tem um paradigma muito grande que as pessoas falam o seguinte, eu não sou interesseiro. Você é interesseiro. Nossa, todos nós somos seres interesseiros. Por exemplo, eu sou interesseiro com a minha esposa. Ela é uma boa mãe, ela é uma amiga, ela é bonita, ela me trata bem, eu me interesso nas coisas que ela faz. Isso não tem nada errado. O problema todo é que a gente mascara os nossos desejos com medo de ser fora do padrão.
né? Então, para mim, não existe o em cima do muro, né? A Bíblia fala sobre isso, né? Aquele que é morno, Deus vomita. Ou tu tá ou tu não tá, meu amigo. Não tem conversa fiada. Então, nós temos que ter relações dessa forma. Tu quer ver uma coisa que me irrita? É quando alguém me manda uma mensagem do tipo assim, ó. Agora, antes de você dar esse hack, eu tô achando tudo que você tá falando muito interessante. Então, eu queria convidar umas pessoas para ouvir. Boa. Você permite que eu abra uma live? Do jeito que você quiser. Ó, deixa eu abrir uma live zona aqui. Que tá muito bom, né? Acho que mais pessoas têm que ter acesso. E aí, você que tá vendo isso aqui. Ó, estamos aqui ao vivo com o Ravel no NavaCast. E hoje estamos num papo super legal aqui em Brasília. Começamos falando de comunicação, de repente o papo começou a falar de network, umas dicas muito boas. Eu falei, não, tem que abrir uma live para compartilhar com vocês aqui no Instagram. Vamos fazer naquele esquema? Já vai deixando umas perguntas brutais aí, que a gente vai dar uma olhadinha aqui. Ó, já temos 400 pessoas aqui ao vivo. Ô, Ravel, já vou pedir para você dar um... Não, já vamos começar em alto nível. Dá a sua melhor dica de networking para a galera, olhando fundo no olho deles agora. Bom, a gente está aqui matando 2 coelhos com a cajadada só. A gente está gravando o podcast e estamos ao vivo aqui, fazendo uma live no Instagram do El Professor. Principal dica que eu vou dar, de verdade, mergulhe em conhecimento. O profeta Osés diz lá no Antigo Testamento que o povo morre por falta de conhecimento. Se você não tem conhecimento, dificilmente você consegue entregar valor para as pessoas. Então, antes de você querer se aproximar de alguém, entregue algo de valor. E conhecimento, gente, é o que liberta. Conhecereis a verdade, ela vai te libertar. Então, se aprofunde em conhecimento, né? Você está participando de uma live como essa, indicando outras pessoas, você já está compartilhando com as pessoas um valor. Aí um valor de network. Compartilha essa live, que você já vai estar entregando algo de valor e se aproximando das pessoas que vão fazer negócio com você lá na frente, no futuro. É através desses pequenos atos que a gente cria talvez as maiores conexões da vida. Nossa, é isso aí? Genial. E outra, gente, eu tô aqui abismado que a gente vem falando, né, que semelhante atrai semelhante. E olha só como a gente tem uma sinergia. Cheguei aqui, aí começamos a falar, né, pô, trajetória empresarial, do nada você me solta. Ah, não, Bob Proctor, lei da atração. Aí, de repente, você começa a falar, nossa, networking, a gente é interesseiro, assim, que é uma coisa que eu e a Micarla, a gente super prega. Então é muito legal como realmente o universo conspira a nosso favor e semelhante atrai semelhante, né? Muito legal, tô muito honrado de estar aqui hoje. Uma rápida pausa aqui, empresário, só para eu te fazer uma pergunta. Por um acaso você entraria no avião que o piloto não sabe para onde ele está indo e nem se tem combustível suficiente para ir para esse destino que ele nem sabe onde é? Pois é, se a sua empresa está sem planejamento e você está preso no operacional do dia a dia, significa que a sua empresa é como esse avião, a qualquer momento pode cair. E ainda é possível que você está cansado, trabalhando mais que todo mundo na sua empresa. Ou seja, você não é empresário. Você é um empresariário, mas para te ajudar, a gente criou o Infusão 4.0, uma imersão de 3 dias, presencial, 100% focada em soluções para que o seu negócio cresça e te dê lucro. No Infusão 4.0, nós vamos te apresentar ferramentas e metodologias de forma prática sobre gestão, marketing e vendas. Ferramentas essas que façam sentido realmente para o seu negócio. São aulas criadas de empresário para empresário, um material didático impresso para você poder levar para casa e revisitar sempre que necessário, livros digitais para sua leitura e acesso ao nosso portal com diversos temas sobre gestão. E claro, um network poderoso, onde você vai poder fazer conexões e relacionamento com outros grandes empresários. Quer saber mais? Acesse infusão4.0.com.br. Mas e aí, você ia dar uma dica matadora pra galera, daí eu acabei interrompendo por causa da live. E você que tá aqui, vai deixando sua pergunta que já eu vou dar uma olhada aqui, viu? A gente estava batendo esse papo, né? E eu acredito muito nessa questão de você realmente conseguir se conectar com as pessoas de forma intencional. Eu estava falando o seguinte, existe uma coisa que eu vou falar, não vou nem falar, que me irrita, mas porque isso não me domina. A pessoa me manda uma mensagem e fala assim, bom dia. Ai, nossa, comunicação assíncrona e a pessoa não deixa claro a que veio, né? Foda. E aí você não responde, a pessoa fala assim, te dei bom dia há 2 dias, você ainda não me respondeu. E é impressionante. Acabou de quebrar o rapport, acabou de queimar o network. Para quem sabe, eu costumo dizer que tempo é vida. Tempo não é dinheiro, é o seu ativo mais precioso. Se eu estou querendo que você pare a sua vida, que é o seu tempo, eu preciso ser objetivo com você. Isso é comunicação. Então, o cara dá uma volta e ele não fala o que ele quer. E às vezes é uma pessoa que já não fala com você há muito tempo. É bom dia, você não me respondeu. Mas olha só, tá tudo bem com a família? É porque aí depois ele quer te pedir alguma coisa, ele quer uma conexão. Eu falo, cara, essa é a pior coisa que você tem para poder fazer network. E
Eu acredito em duas coisas, e aí você vai dar esse hack pra Isso gente. vai dar um corte, viu? Já tô sinalizando. Esse aí. Isso é a pior coisa pra fazer network. Você quer dizer, mas eu quero não vai escapar não, agora eu quero a sua dica. Qual que é, na sua opinião, que você é um empresário fudidaço, qual que é, na sua opinião, a engenharia perfeita de uma mensagem do WhatsApp de alguém que quer chegar, tipo, em uma mensagem só e já mostrar que veio? O que você montaria de mensagem assim? Eu sou um cara que eu gosto e prego a intencionalidade. Certo. Eu não gosto de dar voltas. E eu acredito que aquela máxima de o não eu já tenho, ela é péssima. O Paulo Vieira fala muito disso, né? Pô, você tem que falar o sim eu já tenho. O não eu já tenho, você já tá traindo o não, né? E a verdade é que quando você fala isso, você fala assim, cara, eu vou ligar para ele. Se ele me disser não, tá tudo certo. Ou seja, então quer dizer que se ele disser sim, só pode ser bom para um lado, então tem que ser bom para os dois. Então eu sou um cara 100% intencional. Para mim a mensagem correta é: bom dia, é o professor. Tudo bem? Aqui é o Ravel Nava. Eu vi o seu Instagram e vi que temos muita sinergia juntos. Se conseguir colocar um link em comum, às vezes, peguei seu contato por fulano, já baixa a barreira. Dá uma validada. Então, eu te passei um contato aqui interessante, vamos falar de quem é, né? Mas no começo aqui da palestra, né? Então, para mim, é você ser intencional e direto. Porque a verdade é que os homens de sucesso, eles não têm tempo a perder. E eles gostam de objetividade. Eu conheci, tem um amigo meu que gravou um podcast comigo aqui, Marcelo. Ele hoje é o maior corretor de imóveis de luxo do Brasil. Ô, louco. Então, ele vende apartamento de 130 milhões, 140 milhões. Ele circula o Brasil inteiro e o mundo, né? Então, ele está no empreendimento em São Paulo, que chama Rosewood. Hoje é o maior empreendimento de luxo do Brasil. E ele tem um cliente dele, que eu não posso citar o nome, que é um grande empresário, que toda proposta tem que caber em uma única folha. Então, ele só... Uma folha de papel. Total, A4. Passou de uma folha, ele não lê. Porque ele diz o seguinte: eu tenho muitos negócios. Eu não tenho tempo a perder, então o seu pitch, ele não fala pitch porque ele já é um cara de idade mais avançada, mas ele diz o seguinte, que a sua proposta tem que caber uma folha, seja intencional. Porque... Isso vale para currículo? Cara, eu acredito que sim. E detalhe, muita gente que tenta às vezes se conectar comigo, com você, ela não estuda sobre a pessoa. Então ela não consegue saber... Não faz a lição de casa. Qual é o ponto de conexão. Então eu falo que às vezes isso é um ponto básico. Você quer ver? Ontem eu fiz uma entrevista para uma pessoa aqui, ela falou assim: Ravel, eu queria, porque eu comecei falando assim, me conta a sua história. E essa é uma pergunta que eu faço, porque se ela começa contando a história profissional dela, eu entendo um pouco mais sobre ela. Se ela começa contando a história de vida dela, eu entendo quais são os valores dela. Eu não estou dizendo nenhum que é certo nem errado, mas eu consigo ter uma percepção maior. E ela falou assim: antes de eu falar a minha história, eu queria dizer que para mim é um privilégio estar aqui, porque eu já te sigo há 1 ano. Eu acompanhei o seu crescimento, eu acompanhei... Ela gerou um rapó comigo, uma conexão, que acabou que o bate-papo ficou muito mais leve para ela e para mim. Mas qual foi o dever de casa? Básico. E eu digo que o básico bem feito funciona. O óbvio tem que ser dito o tempo inteiro. Ela estudou sobre o Ravel. Ela entendeu o que eu faço e ela se tornou uma pessoa muito mais conexa comigo. Por quê? Porque ela fez uma conexão, um dever de base. É o básico. As pessoas não fazem. Então a mensagem para mim, ela tem que ser direta, objetiva e de alguma forma ela tem que se conectar com a pessoa. Eu acho que essa é a mensagem padrão. Não adianta ficar dando volta. E até mesmo porque se você tenta usar essas estratégias do tipo, vi o seu Instagram e tem muita coisa aqui a melhorar nele. Se você tiver interesse, me chama. Nossa, isso acontece. Já recebi muitos. Não, olha, uma das piores coisas que o pessoal faz, né? É textão de vendas no Instagram que num único texto a pessoa nunca curtiu um conteúdo meu. A pessoa muitas vezes não me segue. Essa eu tenho que contar pro pessoal, que a Micarla fica puta. Gente, fazem isso comigo com a Micarla o tempo inteiro, tá? A pessoa muitas vezes nunca curtiu um conteúdo meu. Ela muitas vezes não me segue e ela manda uma mensagem padrão, textão de vendas, falando que adora o meu conteúdo, aí analisou e tudo mais e viu que tem umas coisas que pode melhorar e a mentoria, tá aqui o link de compra da minha mentoria. Do nada, na mesma mensagem. Aí hoje em dia a gente nem responde mais, a gente printa para mostrar na palestra do que não fazer. Na verdade, você pode montar o curso, né? O que não fazer na comunicação. A palestra da Micarla de network vai ser isso. Ela tá printando, faz meses que ela tá printando erro que a galera faz, só chegando nela. Fala, gente,
Olha, eu só vou mostrar o que acontece todo dia no meu Instagram, tá? E daí, essa é a palestra. Então, e eu vou falar algo que você, eu sei que é um especialista, Ah, porque na verdade eu até gosto de falar isso, não existe ninguém tão grande que não possa aprender e nem tão pequeno que não possa ensinar. E você é um especialista que eu sei do assunto, você já falou, deixou vários sinais, né, que gosta do assunto, mas eu acredito tanto nessa história de você estar em processo, porque tem muita gente que fala assim, quando eu estudar tudo que eu estudo, eu vou estudar X livros e aí eu começo a andar no processo. vou virar doutor. E aí eu acredito que as coisas acontecem para quem está em movimento. Existe muita gente esperando um resultado, mas ela ainda nem se movimentou. E o perfeccionismo atrapalha ela de fazer o básico. E o básico já impacta milhares de pessoas. A gente está numa fase aqui que a gente está estudando a ciência de como crescer o orgânico, de forma orgânica, a nossa rede, né? E a gente fica olhando várias teses para a gente chegar num ponto, né? Cara, tem um hack do ódio, tem um hack do amor. Hack do quê? Tem um do ódio. ódio, tem um hack do não sei o quê. Você vai olhando tudo isso, né? E eu sou um cara muito mais de número, eu sou de dados. Eu sou um cara que, cara, isso aqui deu certo, mas por que deu certo? Né? Eu quero entender qual é a via que me leva a crer isso. Eu não gosto de ficar com várias peças soltas no tabuleiro, não, no quebra-cabeça. E eu venho estudando sobre isso com o meu time, e recentemente, que é um assunto que eu gosto muito, é sobre a maneira de pensar, a mentalidade. Né? Eu tenho um dos meus mentores, que é o Gabriel Manzoni, ele fala muito sobre mentalidade. E eu acredito piamente que antes de acontecer no mundo físico, aconteceu aqui dentro. Eu concordo. A gente cria isso. E aí, pensando muito sobre... Eu voltei a estudar muito o tema recente, que é algo que eu não deixo estudar, mas comecei a me aprofundar de novo, vendo os vídeos que eu vi do Bob Proctor há tempos atrás, vendo vídeos do Napoleão Hill, né, os textos dele, né? Olhando de novo Quem Pensa Enriquece, Mais Perto do Diabo, Lei do Triunfo. Você viu que vai ter um evento do Segredosamente Milionário no Brasil, no meio do ano? É o do... De Harvey Eker? Do MMI. O MMI. Eu vi, me falaram dele. Tem um mentorado meu, que é um dos caras que ajudou muito tempo ele aqui no Brasil. E aí, de novo, eu tô numa fase, eu tô indo para Dubai sábado, né? Depois de amanhã, nós estamos gravando na quinta, e é impressionante como a lei da atração, cada vez mais ela se prova. Nossa. Porque eu tô aqui com um cara que é especialista na lei da atração, sabe muito, e que é o cara que manja de todos os hacks. Assim, eu não diria especialista em lei da atração, mas eu gosto do tema. Demais. E é um cara que dá vários hacks, né? Que está provando através do resultado que sabe como navegar nas redes sociais. Você quer aprender a lei da atração aplicada à viralização? Boa. Literalmente que eu criei a minha viralização. Compartilha com a gente. Eu vou dar uns hacks aqui pra galera. Mas antes de dar esse hack de viralização, é só concluir um raciocínio para o pessoal não ficar com esse loop de informação aberta. Você estava achando que eu esqueci da tríade de oratória? A gente falou da mentalidade, da teoria profunda. E o terceiro ponto é prática constante, tá? Então, se você tá achando que você vai melhorar na comunicação sem falar, desculpa, não vai rolar. Seria a mesma coisa se você querer ficar bom em natação sem entrar na piscina. Então, você pode ler todos os livros, fazer todos os cursos. Se você não falar, você não vai ficar bom. Por isso que eu ensino um princípio para meus alunos que é nunca negue palco. Nunca negue palco. Sempre que surgir uma oportunidade de melhorar, de praticar sua oratória, agarre com unhas e dentes. E eu levo tão a sério esse princípio de nunca negue palco que eu às vezes exagero, na verdade. Eu, por exemplo, vim aqui para Brasília, né? Eu já vou falar de atração, viralização, tudo isso. Mas eu vim aqui para Brasília para palestrar. E daí, uma coisa que eu gosto de fazer, e tem a ver com posicionamento, tem a ver com viralização e tem a ver com networking. Quando eu viajo, eu gosto de buscar podcasts no local, né? Acabou que nessa minha pequena estadia aqui em Brasília, além de palestrar, eu vou gravar 3 podcasts e fazer umas outras coisas. Só que chegou um momento que eu comecei a ficar cansado. Tipo, chegou um momento que, velho, eu acordei às 4 da manhã, cheguei agora. Aí, pô, vou atender aluno ainda hoje, mentorei em grupo no fim do dia. Então, assim, chegou um momento que e eu senti esse cansaço hoje e eu falei assim, cara, será que eu não estou exagerando? Às vezes eu podia limitar para... Porra, um podcast por semana já é muito, sabe? É muito. Por que eu tô... Às vezes eu faço 3 por semana. Então, assim, será que é tão, assim, necessário eu ter essa pressa? Eu sempre fui muito all-in, sabe? Só que daí, conversando com você, já me relembrou por que eu faço isso. Porque realmente são oportunidades de se conectar com as pessoas. Então, imagina que eu tivesse inventado uma desculpa, porque eu estava cansado e tal, tomei uns 3 cafés para vir para cá, mas eu falasse assim, pô, não, gente, aconteceu um imprevisto aqui e tal, não vou conseguir podcast. Cara, eu teria perdido de me conectar contigo, que é um puta cara bacana,
teria me perdido de aprender contigo várias coisas massas, de ver que a gente tem muito que a gente pode construir juntos. E quando a gente olha isso no longo prazo, essas pequenas conexões que a gente vai fazendo, que é justamente o tal de nunca negar palco, é o que vai fazendo a diferença. Às vezes eu pergunto para as pessoas, né? Pô, quem nunca fez uma live? A maioria levanta a mão. E as pessoas não fazem uma live porque... Ah, mas vai dar poucas pessoas. Vai dar 3, vai dar 5, vai dar 10 pessoas. A primeira live que eu fiz deu isso. 3, 5, 10. Hoje a gente abre uma live sem avisar, dá 300 facilmente. Que nem tá aqui 300 pessoas agora com a gente. E uma coisa interessante, né? Realmente... O podcast, às vezes a pessoa, olha, não, só quero ir para podcast importantíssimo, só vou se for pro Flow, só vou se eu for pro PrimoCast, sei lá, só vou se for para um podcast muito loucão. E uma coisa que eu acho que eu faço diferente da maioria é, eu não nego convite para podcast. Não nego convite, porque assim, no mínimo, cara, eu tô me conectando com uma pessoa que tá fazendo acontecer. Porque a pessoa, para estar sendo host de um podcast, para ela estar ali, cara, ela tá no game. Tá. Então vai ser uma coisa proveitosa. Então já fica a mensagem, tá? De você não ficar perdendo oportunidades. Às vezes você acha, ah, não, isso aqui não é para mim. Cara, vai lá, faz esse esforço. Que muitas vezes você nem sabe onde essas conexões podem levar, né? Mas vamos responder então a sua pergunta. Viralização. Olha só que viralização com lei da atração. Viralização e lei da atração juntos. É o combo. Será que é possível? Ó, uma coisa, já que você gosta da lei da atração e você quer viralizar, já vou te ensinar um mantra, tá? Sempre repita o seguinte. Eu estou a um vídeo de ter 1 milhão de seguidores. Pode repetir. Eu estou a um vídeo de ter 1 milhão de seguidores. Eu estou a um vídeo de ter 1 milhão de seguidores. Comenta aqui, você que está aqui na live, comenta. Eu estou a um vídeo... Ih, a galera falando aqui, vou te convidar para o podcast então, você não nega? A galera, agora ferrou. Gente, só um requisito, tá? Vou agora ser sério aqui. O único requisito para ir pro podcast é a imagem ser boa, tá bom? Porque, de fato, a gente usa os cortes para viralizar, né? Daí não dá para viralizar com a imagem ruim. Então, se a imagem for boa, conte comigo. Por que eu falo isso? Velho, eu tenho uma aluna de mentoria que é a doutora Elisiane. Olha o case dela. Ela começou, bancária, advogada de décadas. Ela começou a produzir conteúdo de finanças em setembro de 2022. Começou. Vou pegar o celular aqui e vou começar. Outubro de 2022. Um mês. Ela viralizou e ganhou 1 milhão de seguidores em 3 dias. Uau! 30 milhões, pegou um Reels lá. No mês seguinte ela tinha 2 milhões. Mais que o Thiago Reis. Caraca, como assim? O digital tem dessas. E já que o digital tem dessas, e já que isso acontece, por que não com a gente? Por que não comigo? Sim. Então vamos atrair isso. Eu estou a um vídeo de bater 1 milhão de seguidores. Então, claro, hoje a gente está crescendo 100 mil por mês, hoje a gente está chegando muito perto de 1 milhão. Pode ser que 1 milhão venha amanhã. Então a gente tem que estar pronto para receber isso. A gente tem que estar nesse mindset. Tá, uma vez que você já está cocriando a sua viralização, cara, vou te dar aqui uma aula de como viralizar de modo garantido em 1 minuto. Você quer essa aula de como viralizar de modo garantido em 1 minuto? Só se for agora. Então, bora lá. Você vai aplicar as 6 joias do infinito da viralização. O que são as 6 joias do infinito da viralização? Eu que inventei isso aí. Dá um joinha se você curtiu o método. Constância, intensidade, branding, conteúdo de qualidade, comunicação de alto nível e se divertir no processo. Enfim. Boa. Constância. Eu, quando comecei a produzir conteúdo, eu falei, velho, vou fazer conteúdo. Comecei a fazer um a cada 2 dias. Antes eu não era sério. Eu comecei a produzir conteúdo de modo mais sério em maio de 2022. Falei, cara, vou ficar sério na produção de conteúdo, vou começar a ser mais constante. Na época eu tinha ido para 2 podcasts e eu falei, cara, e se eu começar a cortar esses podcasts aqui? O Bruno Perini faz isso, sei lá, vou fazer. Não tinha ninguém dando o caminho das pedras, igual hoje. Eu tô falando, gente, isso funciona. Não tinha ninguém, chegou Giovanni, olha, faz isso que você vai viralizar. Não tinha. Foi empírico. Foi intuitivo. E daí eu cheguei lá, cara, vou cortar. Não sabia direito o que eu estava fazendo. Eu mesmo baixei o programa. Ai, que programa editar? Aí baixei o primeiro que apareceu. Eu mesmo peguei o podcast, joguei lá, comecei a cortar e comecei a postar. Não tinha estratégia ainda. Comecei a postar. Mas beleza, eu já venci a primeira joia do infinito. Comecei a ter constância. Comecei a postar 1 a cada 2 dias. Como eu comecei a fazer, eu comecei a ficar melhor, comecei a ficar mais rápido. Eu falei, cara, tô conseguindo aqui. E se eu fizer 1 por dia? Já tô bom, já tô mais rápido. Virei o cara que posta todo dia.
Yes! Porra, puta vitória, velho. Porque, olha, não é simples, tá? Você ser a pessoa que toma um compromisso de daqui pro resto da minha vida vai ter um post por dia no mínimo no Instagram. Porra, não é tão corriqueiro assim, não é tão trivial. Mas me tornei essa pessoa que postava todo dia. Comecei a ficar mais rápido, comecei a ficar melhor. E se eu postar 2 vezes por dia? Comecei a postar 2 posts por dia. Quando eu postei 2 posts por dia, viralizou. E aí entra a segunda joia. Intensidade. Constância é mais importante que intensidade. Mas se você junta os dois, constância e intensidade, caraca. Quando eu viralizei, eu pisei o pé no acelerador, comecei a postar 4 por dia em 4 redes sociais. Então eu acordava cedo, tipo de madrugada, para fazer os cortes e eu mesmo cortava todo dia e postava eu mesmo 4 vídeos em 4 redes sociais diferentes. Então era 16 posts. Fora mentoria individual que eu dava, fora palestra, fora tudo. Eu parava minha vida para cortar e postar 4 vídeos em 4 redes. Então era 16 posts. Então a sorte começou a aparecer. Postava vídeo no TikTok, no Instagram, no YouTube Shorts e no Quai. Depois a gente largou o Quai porque não tava virando. E daí, cara, muita gente acha que esse é o meu segredo. É só isso? É só postar corte de podcast? Nossa, só isso. A galera acha que é só isso. Não é só isso, gente. Aí entra a terceira joia. Branding. Quando eu comecei a estudar mais sobre brand, opa, o cara vende máscara pro podcast, o cara é o professor do oratório, o cara tá todo trabalhado nesse arquétipo. Poxa, que interessante. Olha, já começa a se tornar memorável. Você já começa a se ligar de modo emocional com as pessoas, começa a se tornar uma coisa mais límbica. Então tem vários segredos aqui que não é só postar, gente, tem mais coisa. Outra coisa que tem, comunicação de alto nível. Ué, concorda comigo que se você manja de gatilhos mentais, você consegue fazer um negócio mais viciante? Então, beleza. Aí a pessoa quer fazer uma live para 365 pessoas que tem aqui ao vivo agora. Mas você manja de storytelling? Você manja de gatilhos mentais? Você manja de arquétipos? Você manja de infotenimento? Você tem que ter uma comunicação de alto nível. Isso facilita você viralizar, meu filho. Por fim, conteúdo de qualidade. Eu prego isso. De nada adianta você ficar querendo viralizar por viralizar. Eu vejo muita gente cometer esse erro. Não, sou expert, sou infoprodutor, sou empresário, mas vou tentar viralizar postando vídeo, reels do meu gato. Cara, foge dessa. Usa seu gato, usa seu cachorro para fazer post de humanização. Mas daí faz post feed, estático, faz um carrossel se quiser, mas não faz reels. Cara, a pior coisa que tem é viralizar do jeito errado. Você mata o seu Instagram, mata o seu engajamento. Então, conteúdo de qualidade, conteúdo transformador, conteúdo que ative nas pessoas o gatilho mental da reciprocidade. E por fim, o sexto, por fim falei 2 vezes, né? Por fim, realmente por fim. Sexta joia do infinito da viralização é se divertir no processo. Isso é extremamente importante. Fundamental. Por quê? Você é um cara do triatlon, né? Você é um atleta. Cara, o digital é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Se você vai nessa, não, vamos lá, porque é muito fácil falar, vou fazer 4 posts por dia, Será que você mantém? Para você manter, você precisa gostar, você precisa curtir. E eu gosto muito de usar uma expressão aqui que é ter alegria nas pernas. Você tem que ser menino Ney, você tem que ter ousadia e alegria. Você tem que, cara, se divertir. Então, cara, às vezes eu faço uns posts aqui, eu faço uns cortes, eu me divirto fazendo, sabe? Eu não fico, não, tem que ser assim, tem que ser formal. Cara, você tem que ter alegria nas pernas, você tem que se divertir no processo. E outra, se você condiciona a sua felicidade ao resultado, não, eu só vou ser feliz quando bater 100 pessoas na live. Eu só vou ser feliz quando bater 100 mil no lançamento. Eu só vou ser feliz quando eu tiver 100 mil seguidores. Eu só vou ser feliz. Você não vai. Não vai. Você não vai chegar lá, porque todo o processo você não vai ser feliz. Então, provavelmente, você não vai ter constância. E 2, provavelmente, você vai chegar aqui e você não vai se sentir feliz com essa conquista e você vai começar a se comparar de novo e vai falar, não, só vou ficar feliz quando tiver 1 milhão. E assim vai. Porque não desfruta, né? Porque você não curtiu o processo. Você tem que se apaixonar pelo processo. E quando você se apaixona pelo processo, cara, eu tô livre, leve e solto, tô palestrando, tô curtindo aqui. Eu tô falando do meu exemplo, tá, gente? Tô indo pra podcast, cara, me divirto. Você acha que eu tô aqui no podcast? Puta trabalho chato, só tô fazendo isso aqui porque eu quero viralizar, porque eu quero ter 1 milhão de seguidores logo. Não, velho, eu tenho que curtir isso aqui. E quando você curte, velho, você nunca vai ser excelente em algo que você fazendo, você libera cortisol e o seu concorrente fazendo, ele libera dopamina. Para ele nem é trabalho. Ele, obviamente, vai colocar mais horas naquilo. Aí você quer ser excelente liberando cortisol. Era eu na advocacia. Por isso que é importante você achar seu propósito. E isso é um tema muito foda para a gente falar no próximo encontro. Mas 12h20,
Acho que se pá, a gente vai se encaminhando pro encerramento. Inclusive, vou me despedir aqui para você da live. Poxa, fiquei devendo uma resposta uma pergunta, né? Vamos fazer uma super resposta mega rápida aqui, só para uma pergunta, só para não passar por mentiroso. Deixa eu pegar uma pergunta aqui. Caramba, gente, vocês não fizeram nenhuma pergunta. Tem vários comentários. Muita gente falando, vou bater 1 milhão, vou bater 1 milhão, vou bater 1 milhão. Tá, gente, nenhuma perguntinha. Pô, a pergunta vai estar lá em cima. Tá. Uma pessoa pediu, repete as 6 joias do infinito da viralização. Boa. Anota aí. Constância, intensidade, branding, conteúdo de qualidade, comunicação de alto nível e se divertir no processo. E se você quer aprender a como ter uma boa memória, para você falar isso na lata, aí eu te conto no próximo episódio do NavaCast, tá bom? Tamo junto. Valeu você que viu ao vivo. E aí, como é que você gostou, Ravel? Gostou disso aqui? Cara, extraordinário. O cara é tão bom que ele resolveu fazer a live ao vivo aqui no meio do podcast pra gente interagir. Eu nunca tinha feito isso na vida. Isso pra mim foi uma novidade. Sabe por que eu fiz isso? Por quê? É um gatilho mental. Chuta. Reciprocidade? Também, mas tem outro. Principal. Você falou, nunca vi isso na vida. Gatilho mental da surpresa, quebra de padrão. Quando você faz alguma coisa que gera o efeito what the fuck, tipo assim, o que esse maluco tá fazendo que eu nunca vi isso na vida? Dispara um negocinho aqui na sua cabeça, dá uma eletrificada e de repente você, opa, prestei mais atenção. Extraordinário. Olha que louco. Então, cara, faça doideiras. Volta e meia, faz uma coisa que ninguém nunca fez. Eu, por exemplo, esse tema da live, eu gosto de abrir live em palestra. Eu abro uma live, vou fazer isso mesmo. Abro no meio da palestra live, estamos com 400 pessoas aqui. Quem que tem vergonha? Você. Dá sua mensagem para 400 pessoas. É muito engraçado. Quebra de padrão. Cara, tu acredita que eu tenho uma atividade dessa dentro da nossa imersão? Quando eu tô falando de marketing? Porque eu falo que as marcas que mais têm crescido é aquelas que elas se tornam marcas humanizadas. Então você pega o Alexandre Birman da Arezzo, né, da Reserva, o cara tá agora cada vez mais colocando. Você coloca o João Adib da CIMED. Então as marcas, quando o cara coloca o CEO, o fundador, o presidente na frente, ela ganha muita autoridade. E tem muita gente que está nesse processo de quando eu tiver X seguidores, eu vou abrir a câmera. Eu falo, pega seu celular que eu vou te ensinar um hack poderoso para destravar no digital. Arrasta para cima e desbloqueia sua câmera. Vai no Instagram, como se fosse stories. Agora grava uma mensagem positiva dizendo que o Brasil vai dar certo e posta. Que foda. E no final me conta como é que as pessoas te viram e compartilharam. E funciona. A verdade é que todo mundo tem uma mensagem para levar. Vou roubar, hein? Tua ideia. A rocha. Ela é sua. Porque você já me deu várias aqui, eu vou usar todas. Bom, a gente está indo para o final, né? Cara, vamos ter que fazer o 2.0. Por favor. Vamos ter que ter a versão número 2. Quando tiver encontro do Iron, do Mastermind... Julho. Conte com uma palestra foda de oratória avançada para empresários. A gente vai gravar essa palestra no Iron e a gente vai disponibilizar depois na nossa plataforma, hein? Topson. Coisa boa. Irmãozão, privilégio meu ter você aqui. Pô, que eu isso, acredito amigo. que Recíproco. Eu acredito que, não sei se você sabe, mas hoje em Brasília, a gente está em Brasília, está acontecendo a reunião mais importante do país. Você sabia disso? Qual? E você está nela. Olha isso. Então, existe um tempo certo para todas as coisas e a gente está aqui no lugar certo, na hora certa. Que legal. Então, privilégio meu poder estar com você aqui, aprender, receber a tua energia, que acima de tudo eu acho que isso aí está no brilho dos teus olhos. Mas se você pudesse fechar com a mensagem final, e essa mensagem ela vai chegar no mundo inteiro e a gente vai fazer com que várias pessoas possam ser transformadas através dessa tua mensagem. Conta pra gente aí qual é essa mensagem que você quer deixar pra gente encerrar. Top. 2 mensagens finais, então. Primeira mensagem. Ao longo dos últimos meses, eu fui percebendo que eu estava ensinando uma coisa muito legal para as pessoas, que era a comunicação. A gente ensinava oratória, ensinava palestra, ensinava vendas, ensinava várias coisas. Só que eu percebi que eu não estava ensinando muito do que fez eu ter resultado. E daí foi quando eu cheguei na conclusão real que existe uma coisa chamada tripé da comunicação milionária. Eu vou falar o que é esse tripé da comunicação milionária. Eu recomendo que todo mundo aqui estude os 3 elementos desse tripé, que eu vou falar agora. O primeiro elemento do tripé da comunicação milionária é a comunicação com você mesmo. Comunicação interna. Isso é mentalidade. Estude isso. Segundo ponto do tripé da comunicação milionária. Comunicação com os outros em qualquer situação. Vendas, networking, palestras, digital, relacionamentos. Tudo isso é comunicação com os outros em qualquer situação. E tem um terceiro. Então, o terceiro elemento do tripé da comunicação milionária, e esse é, quiçá, o mais negligenciado, que é comunicação com o universo. Lei da atração.
Agora pega esse combo. Se você estuda mentalidade, lei da atração e comunicação com os outros em qualquer situação. Por isso se chama tripé da comunicação milionária. E a segunda mensagem, se você gostou disso aqui e quer saber mais, eu te convido a ir lá no meu Instagram, @professor de oratória, você colocar ELP, é o primeiro que aparece. Lá no direct mesmo, manda assim, fase 1. Só manda fase 1 que eu vou te mandar um curso gratuito de oratória. Só pra você ver que eu não tô realmente, vendedor de susto aqui. Gente, vai lá, fase 1, curso gratuito de oratória. Vai ser feliz e vai ter resultado. Esse curso é gratuito, eu tenho muito depoimento dele, a galera chega, nossa, Giovanni, tô vendendo 10 vezes mais. Nossa, Giovanni, destravei. Um curso gratuito. Então assim, se você quer ter um primeiro passo, mas tá meio receoso de dar dinheiro pra agenda digital, vai lá, fase 1, me agradece depois. Extraordinário, gratidão total. Espero que, de alguma forma, a gente também possa ter agregado aí para os teus seguidores que vão acabar nos assistindo, nos ouvindo. E é isso. Valeu, meu amigo. Tamo junto. E até o NavaCast 2.0, hein? Com toda certeza. Para você que nos ouviu, nos assistiu, bom dia, boa noite, boa tarde, não sei qual é o horário. Meu muito obrigado. Compartilha, curte, manda para alguém que esse podcast possa chegar a mais pessoas e, obviamente, a gente alcançar a transformação dessas vidas, dessas empresas. Um forte abraço, eu fico por aqui e até o próximo NavaCast. Valeu! E esse foi mais um episódio do NavaCast. E se você curtiu esse bate-papo, lembre de compartilhar com seus amigos e marcar Infusão 4.0. E não esquece de seguir a gente para receber mais conteúdos de empresário para empresário. A gente se vê no próximo episódio do NavaCast.